Olá, meus queridos, boa tarde! E a tia está aqui de volta, tá? Hoje para relembrar um pouco sobre a nossa disciplina de História. Eu separei aí uma atividade para vocês sobre questões de interpretação, ou seja, a gente precisa pensar um pouco, interpretar a pergunta para responder, tá certo? A tia separou aí algumas questões para nós exercitarmos. São conteúdos que nós já estudamos, tá? Conteúdos que eu considero importantes e que nós vamos relembrar um pouco, tá certo? Vamos relembrar o que nós já estudamos. Nós já vimos que os tipos de patrimônio, né? Existem dois tipos de patrimônio cultural. Tio, o que é um patrimônio cultural? É o conjunto de bens que podem ser materiais ou imateriais, tá? É o conjunto de bens que contam a história de um lugar, que é importante para mostrar a história daquele lugar, tá certo? Bens materiais. A gente já estudou, né? A gente já compreendeu que os bens materiais, eles podem ser algo do tipo material, concreto. Por exemplo, estátuas, prédios são bens materiais, tá certo? E o imaterial são aqueles bens ligados à cultura. Por exemplo, a dança de um lugar, né? A gente viu o frevo lá em Pernambuco, a capoeira lá de Salvador, na Bahia, né? A gente viu festas juninas, são tipos de bens imateriais. Então, imateriais se refere à cultura, dança, comida, né? O famoso pãozinho de queijo mineiro lá de Minas Gerais, ou queijo de Minas também é imaterial. O acarajé lá da Bahia, tá certo? Também é imaterial. Então a gente já compreendeu esses tipos de patrimônio, né? Cultural, né? A gente já viu também que tudo isso é importante para a gente conhecer a história de um lugar. Tia, e por que é tão importante conhecer a história de um lugar? Para ser passado de geração para geração, para que outras pessoas também possam conhecer e aprender sobre a história daquele lugar, tá certo? A gente já viu que as ruas, as praças são considerados lugares de memórias, ou seja, servem para contar tudo o que aconteceu de importante naquela história, né? Daquela cidade, tá certo? Então aí a tia separou 6 questões para que vocês possam estar interpretando. Tem lá uma que é para interpretar sobre os lugares de memória. Qual seria um lugar, se você conhece algum lugar de memória que tem alguma personalidade, tá certo? É mais um exercício de conteúdos já vistos, tá certo? É importante entender que cada cidade possui a sua própria história. A história ela não é a mesma. Cada povo, cada região vai ter a sua própria história, tá certo? Então, cada cidade do Brasil tem uma história diferente. E é importante a gente compreender que aquela história é importante para aquela região, para aquele lugar, e pode não ser tão importante para uma outra cidade. Por quê? Porque na outra cidade já pode ter acontecido outros fatos, outras coisas de mais importante para aquele lugar. Então, cada cidade tem a sua própria história. Nenhuma cidade tem uma história igual, idêntica à outra, tá certo? Pode até ser parecida na maneira de se organizar ou de ter acontecido alguma coisa, mas totalmente igual não, tá certo? Cada uma vai ter sua própria história. Então aí a tia tem os exercícios para vocês revisarem. A primeira questão vai mostrar várias cidades, tá certo? Aqui, capitais do nosso Brasil, e vai falar um pouquinho da história de cada um para que vocês possam estar entendendo, tá certo? Então é muito importante a gente conhecer a história de um lugar para que essa história possa ser repassada, outras gerações possam conhecer, tá certo? É importante preservar os patrimônios, ter cuidado, tá certo? Existem problemas aí nas cidades, né? Por exemplo, o trânsito, o barulho, tudo isso são problemas na cidade e tem aí também no exercício para vocês exercitarem, tá certo? Então, meus amores, divirtam-se com os exercícios. Qualquer dúvida,
é só entrar em contato com a tia, tá certo? Um abraço!